Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 20. Da mesma forma que temos feito em outras oportunidades, eu convido você a fazer novamente. Nós iremos nos deter no quarto mandamento hoje, mas eu peço que você acompanhe comigo a leitura. A partir do verso 1, nós leremos o verso 1, verso 2, e depois nós iremos para o versículo 8 e leremos até o versículo 11. Leamos a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como foi dito pelo teu servo, é um privilégio para nós estarmos aqui. Um privilégio dado pelo Senhor, é a tua bondade sobre nós. Suplicamos que o Senhor abra o nosso entendimento. Suplicamos que o Senhor, através do teu Santo Espírito, conduza toda a mente e coração cativo ao Senhor. E que ouçamos esta palavra, não como palavra de homem, mas como de fato ela é a palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de mim. E que eu possa tão somente aqui pregar a tua santa palavra. E pregar, Senhor, motivado por amor ao Senhor e amor ao teu povo. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que dos mandamentos do Senhor, esse é um dos que mais traz confusão. Nós não temos qualquer dúvida que só existe um Deus e que esse único Deus deve ser adorado. Nós não temos qualquer dúvida de que nós não devemos fazer imagem. Nós aprendemos que os 10 mandamentos, eles são além, no sentido de que aqui nós temos o sumário e a Escritura ela nos ensina de maneira abrangente o que cada mandamento quer dizer para nós. Nós não temos dúvida que não devemos de fato utilizar o nome do Senhor Deus em vão, mas quando nós falamos a respeito do 4º mandamento, isso traz uma certa confusão, digamos assim, no contexto cristão, porque aqueles que se levantam de repente defendendo a guarda do dia do Senhor tendem a ser vistos como legalistas, por exemplo. Eu confesso aos irmãos que por um bom tempo eu fiz parte desse grupo, mas isso é uma questão tão simples de nós resolvermos, porque este simples mandamento que nós mencionamos aqui, o 4º mandamento, ele está entre os 10 mandamentos. Nós não temos dificuldade, por exemplo, sim, o homem não deve matar o outro. O homem não deve blasfemar, o homem não deve usar o nome do Senhor Deus em vão. Mas espera aí, o 4º mandamento, eu acho que ele pode abrir uma exceção. Não, irmãos, não pode. Mas sabe por que nós tendemos a olhar o 4º mandamento como um peso? Porque nós simplesmente tendemos a achar que Deus é o nosso rival. Nós tendemos a achar que Deus é aquele que coloca uma carga demasiadamente pesada sobre os nossos ombros e espera com que nós cumpramos a sua vontade. E é claro que Deus, ele espera. Ele ordena que você e eu cumpramos a vontade dele, mas Deus, ele é aquele que conduz as nossas vidas para que nós, mais do que fazermos por obrigação, façamos por amor, façamos por deleite. É propósito de Deus que nós amemos ao Senhor e façamos isso através da guarda dos seus mandamentos. Deus institui os seus mandamentos e não fica de braços cruzados esperando com que você caia para apontar o dedo para você. Está vendo? É incapaz, não pode.
Deus faz isso para o nosso bem. Deus institui os mandamentos porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem. E eu sei que muitas vezes nós tendemos a ter dificuldade de olharmos Deus conforme nós cantamos aqui. Nós temos um Deus de amor, um Deus que nos abriga, um Deus que nos protege, um Deus que é de fato o nosso ajudador. Esse é o nosso Deus. Eu quero relembrar, eu mencionei esse texto algumas vezes, eu quero relembrar aqui Deuteronômio 6, versículo 24, onde nós temos ali o porquê que Deus institui os 10 mandamentos, os seus mandamentos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus. Para quê? Simplesmente para atender a um capricho dele, um capricho de Deus? Não, irmãos. A palavra de Deus nos diz para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Sabe o que é isso? Para que eu e você possamos de fato sermos felizes, para que de fato possamos nos alegrar. Lembra da primeira pergunta dos nossos catecismos? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Muitas vezes enfatizamos somente o aspecto de que devemos glorificar a Deus, mas nos esquecemos
mencionei algumas vezes aqui, lá de 1 João 2:3, onde João vai dizer que uma das evidências daqueles que conhecem a Deus é que essas pessoas guardam os seus mandamentos. Isso engloba o dia do Senhor. Você conhece a Deus? Então você vai buscar guardar o quarto mandamento, o mandamento do Senhor. Mas nós temos uma pergunta. A pergunta é: por que domingo e não sábado? Nós temos claramente aqui o verso, a palavra de Deus dizendo para nós no verso 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas por que a igreja se reúne no domingo? Irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras e entender que a palavra de Deus é uma revelação progressiva do Senhor. Se você olhar aqui o mandamento conforme está aqui em Êxodo capítulo 20, você vai perceber que a razão é porque o Senhor fez a sua obra criativa e Ele descansou, estabelecendo assim este princípio, o princípio do descanso. Olha o verso 11: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E podemos dizer claramente, por isso o Senhor Deus disse: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas 35 anos depois, quando nós olhamos lá em Deuteronômio capítulo 5, e nós vamos ler esse texto, nós percebemos que Moisés, ele acrescenta algo aqui. Moisés vai dizer: olha, porque neste dia, em outras palavras, eu estou parafraseando aqui, Moisés vai dizer: porque neste dia vocês vão lembrar que foram servos no Egito, e de lá o Senhor libertou vocês. Então, não era somente uma perspectiva no sentido de se deleitar no fato de que o Senhor criou todas as coisas e simplesmente descansou, mas também porque o Senhor libertou o povo. A palavra sábado, ela tem exatamente essa ideia, Shabat, ou seja, descanso, cessar, parar. E aí, quando nós continuamos na revelação do Senhor, estudando a palavra de Deus, nós vamos perceber que em Hebreus capítulo 4, se você for ler o texto de Hebreus, você vai notar que o autor está falando ali a respeito do descanso. E ele fala do descanso em relação, primeiro, à obra criativa do Senhor. Mas, no verso 10, ele vai dizer assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Ou seja, há um apontamento para Cristo, para aquilo que Cristo fez. Deus executa a sua obra criativa e descansa no 7º dia. Cristo executa a sua obra redentiva. E então, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, os discípulos então passam a se reunir naquele dia. E a igreja entende isso. E passa então, ao invés de se reunir no sábado, antigamente o domingo era um dia de trabalho para o judeu. Mas a partir da ressurreição, os discípulos passam a se reunir para cultuar a Deus exatamente no primeiro dia, no domingo. E você vai perceber isso em João capítulo 20. Você vai perceber isso também em Atos capítulo 20, no verso 7, onde diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ou seja, uma referência aqui à celebração da ceia do Senhor, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia da semana, Paulo escrevendo aos Coríntios: cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. A igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana. Em primeiro lugar, nós vimos que no Antigo Testamento a razão era a obra criativa de Deus. Deus cria todas as coisas e descansa. Mas, é claro, irmãos, Deus não descansa porque Ele estava ali cansado. Deus criou todas as coisas e Ele demorou esse tempo não porque era difícil para Deus. Num piscar de olhos, Deus poderia ter feito todas as coisas. Mas Deus estava querendo nos ensinar ali como deveria funcionar o homem. É claro que Deus, Ele continuou a sustentar a sua criação. Deus continuou a preservar a sua criação. Mas quando nós
olhamos essa expressão de que Deus descansou, Deus estava estabelecendo ali o princípio do descanso, um princípio relacionado também à adoração. Vamos olhar para o texto mais uma vez. Eu convido você a ler mais uma vez, do versículo 8 ao versículo 11. E nós vamos ver algumas questões importantes aqui. A palavra de Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós vemos pelo menos 3 aspectos aqui, e estamos introduzindo a nossa pregação. É claro, nós vamos ver alguns fundamentos importantes aqui. O primeiro aspecto que nós percebemos aqui é o aspecto pessoal. E nós já vimos em outros momentos na exposição destes mandamentos do Senhor que é responsabilidade pessoal de cada cristão. O texto é muito simples e claro, objetivo nessa questão. Lembra-te, você deve lembrar-se do dia do Senhor. Você deve lembrar-se que há um dia instituído por Deus para ser separado do uso comum. E este dia foi instituído pelo Senhor. Entenda, o sábado cristão como o domingo. É uma tarefa pessoal nossa, uma responsabilidade pessoal que nós temos. Deus então nos libera das nossas ocupações ordinárias. Deus nos libera do nosso trabalho e nos chama então para descansarmos. É um exercício pessoal, individual, mas é um exercício também doméstico. Quando você olha no texto, no verso 10, ele vai dizer: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha. Deus coordena não só a nossa vida, individualmente falando, mas estrutura também a condução dos nossos lares. E a tarefa dos pais, conduzir as suas casas, conduzir os seus lares, para que os seus filhos também guardem este dia. Joseph Piper, ele diz, como pais, devemos estruturar a vida de nossos filhos pactuais, para que eles possam ser liberados do trabalho, a fim de se devotar aos empreendimentos especiais do dia. Somos responsáveis por providenciar uma estrutura positiva e apropriada para que nossos filhos possam guardar o sábado, dia do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ser exemplos para os nossos filhos. Eles precisam ver em nós muito mais. Eu estou usando esse exemplo da TV, irmãos. Mas eles precisam ver em nós muito mais do que alguém que diz algo que não pode. Eles precisam ver em nós pessoas que se deleitam nesse dia. Pessoas que se alegram nesse dia. O dia do Senhor não é simplesmente um dia para cumprirmos regras, uma lista rigorosa. E é claro, irmãos, eu não estou falando que devemos levar o mandamento do Senhor de qualquer maneira. Mas o princípio da guarda do 4º mandamento, assim como de todos os mandamentos, é amor ao Senhor. Eles precisam ver isso em nós. Eles precisam ver, mais do que pode ou não pode, não, eles precisam ver que nós amamos a Cristo. Eles precisam ver que nós amamos a Deus e nos deleitamos neste momento. E nós então devemos cuidar para que os nossos filhos então guardem o dia do Senhor. Se você sabe que o seu filho tem dificuldade, por exemplo, com sono, e você é chamado para almoçar na casa de um irmão, é bênção, vá. Mas não fica até tarde. Você pode ficar até 3 horas, por exemplo. É claro, isso que eu estou falando aqui é uma sugestão, não é uma ordenança. Fica até 3 horas, volta. Coloca teu filho para descansar um pouco, para que à noite, no culto, ele esteja bem, ele esteja acordado. Você deve supervisionar o seu filho para que ele não profane o dia do Senhor. É preciso cuidarmos dessa questão. Nós vemos esse aspecto doméstico, mas nós vemos também o aspecto social. O texto continua e ele fala, não só, verso 10, o teu filho e a tua filha, mas também nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal,
nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Nós devemos assumir a responsabilidade não só pelos nossos atos, mas também pelos atos dos outros, obviamente estando isso no nosso controle. É claro, muitos de nós, de repente, não somos proprietários, não temos servos, não temos funcionários. Mas, irmãos, os mandamentos do Senhor, eles não foram instituídos só para o povo de Deus. Os mandamentos do Senhor, eles foram instituídos para toda a humanidade. E Deus vai, obviamente, cobrar do ímpio exatamente a falta de conformidade com a sua lei, com a sua vontade. É só você lembrar de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O cumprimento dos 10 mandamentos é o dever de todo homem. O cumprimento do dia do Senhor, a observância do dia do Senhor é de todo homem. E quando você de repente resolve, por algo que não tem qualquer necessidade, ir para um local e usufruir do trabalho de alguém, você está ali de alguma forma assumindo o papel de senhor. E é claro, irmãos, veja, o tema não é fácil. A pergunta que vem é absolutamente errado trabalhar no domingo? Para que a gente responda essa questão, em primeiro lugar, nós precisamos entender que Cristo, Ele é o dono dos mandamentos. Nós vimos em Mateus que Cristo é o Senhor do sábado. E aí nós olhamos agora, voltamos para o breve catecismo. A pergunta 60 diz o seguinte: de que modo se deve santificar o sábado, que é o nosso domingo? A resposta: deve-se santificar o sábado, ou o domingo, com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo suficiente para as obras de pura necessidade e misericórdia. Aí nós temos agora Mateus 12. Eu peço que você abra mais uma vez no texto de Mateus 12. É fundamentando dessa forma que nós vamos responder àquela questão. É absolutamente errado trabalhar no domingo? Mateus capítulo 12, versículo 9 ao versículo 13, a palavra de Deus diz: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Guarde isso. Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Jesus estava aqui diante dos fariseus, que valorizavam mais o dia do que o princípio por trás do dia do Senhor. Eles chegaram ao absurdo de perguntar a Jesus: é lícito curar esse homem? Aquele homem estava necessitado, irmãos. E eles olham para Jesus e perguntam: peraí, não é para curar no sábado, deixa morrer aí, porque o que importa é o dia, é guardarmos o dia. Só que eles não estavam atentando para o princípio que estava por trás do dia do Senhor. E Jesus então cura, estabelecendo assim o princípio da preservação da vida. Jesus diz que é lícito nos sábados fazer o bem. Quando nós olhamos o sexto mandamento diz para nós o quê? Não matarás. Não matarás. O sentido positivo deste mandamento é que nós devemos promover a vida. E no dia do Senhor não é diferente. Logo, irmãos, entendemos que não é absolutamente errado pessoas que executam certos trabalhos no domingo, como, por exemplo, médicos. Outro exemplo, soldados, bombeiros, policiais, enfermeiros, farmacêuticos, pessoas que
trabalham e o pressuposto disso é a preservação da vida. Essas pessoas não estão violando o dia do Senhor. Agora, é claro, queridos, é claro, não é uma questão simples. Se o médico pode marcar uma cirurgia na segunda-feira, se ele pode fazer isso, não é uma cirurgia de urgência, e ele marca no domingo, tem algo de errado no coração desse médico crente, que prefere, estando no poder dele, fazer algo em outro dia, fazer exatamente naquele dia, quando ele deveria estar juntamente com a igreja cultuando a Deus. Esses trabalhos que promovem a vida, eles são lícitos porque são trabalhos de necessidade e misericórdia. Logo é lícito, aos sábados, fazer o bem. E eu sei que isso pode soar como um trovão, de repente no ouvido de pessoas que preferem uma lista. Pode, não pode. E é interessante, eu estava refletindo muito sobre isso. Porque parece, a nossa tentação, a tentação do nosso coração, é que muitas vezes parece que nós queremos saber até onde nós podemos ir. E o pode e não pode traz isso para nós. Mas a palavra de Deus, irmãos, muitas vezes vai traçar princípios para nós. E existem coisas que com a motivação certa não é pecaminoso, mas com a motivação errada, a mesma coisa sendo executada, é pecaminoso. A palavra de Deus, ela vai nortear o nosso coração. Juntamente com isso, com esses trabalhos, nós podemos supor, por exemplo, pessoas que trabalham em empresas de energia. Eu te pergunto, como é que o médico vai fazer o trabalho dele? Como é que o policial vai fazer o trabalho dele? E é claro, não é meu propósito aqui trazer uma lista de profissões, mas entendam, profissões, trabalhos que servem para promover a vida, trabalhos de misericórdia, trabalhos de necessidade. O cano na sua casa quebrou. E aí? Seu filho levou um choque no domingo. Não chama o SAMU não, chama os irmãos, vamos orar aqui para ressuscitar o menino. Não, irmãos. Entenda. Pessoas trabalham para viabilizar a guarda do dia. Você acha que alguém não está trabalhando para que o serviço do Senhor seja feito? Olhe as luzes que estão aqui. Alguém está trabalhando para isso. Alguém está trabalhando para isso. Nós sabemos, obviamente, que existem trabalhos que não se encaixam nesses princípios que nós colocamos aqui. Por exemplo, eu não consigo entender que o trabalho de um garçom no domingo é um trabalho de misericórdia e de necessidade. E outros mais, nós vamos refletir ainda mais sobre essa questão. Mas, olhe Deuteronômio, quando eu falo a respeito dessa questão do princípio da preservação da vida. Olha o Deuteronômio capítulo 22, versículo 8. Olha o que o Senhor Deus está dizendo. Deuteronômio 22, versículo 8 diz: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Interessante isso. Quando eu li esse texto, eu achei muito interessante, porque a pessoa que, por exemplo, tem algo no seu lar que pode trazer morte para alguém, você não se importa com isso. Por exemplo, um cachorro, um pitbull raivoso. Deixa solto aí, vai vir o pessoal da UCP, mas deixa aí, convive bem. Aí mata uma criança. Essa pessoa está descumprindo o 6º mandamento. Ela é acusada pelo mandamento não matarás. Por quê? Porque ela não promoveu a vida, ela não cuidou daquilo. Agora imagine você num domingo, surge uma emergência, surge algo na sua casa, algo que você deve fazer, é claro, irmãos. É claro que eu quero que os irmãos pensem, eu quero que os irmãos reflitam. Algo que você precisa fazer, aí você de repente diz para mim, não, mas pode ser feito outros dias. Ok, se pode ser feito outros dias, faça. Mas se é uma emergência, faça, meu querido. Se é algo que pode trazer um prejuízo à vida das pessoas que estão com você, ajuste aquilo, resolva aquilo.
Porque neste dia você deve promover a vida. Eu disse que a questão não ia ser tão simples assim. Por que nós devemos guardar o dia do Senhor? Nós devemos considerar algumas questões. Eu quero considerar rapidamente com os irmãos 4 questões. A primeira delas é, através da ordenança do Senhor de guardarmos o seu santo dia, Deus age bondosamente em relação ao homem. Mais uma vez, olha o verso 8 e o verso 9. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. A primeira parte do mandamento do Senhor engloba o trabalho. O trabalho não é um peso, o trabalho não é fruto do pecado. O trabalho é uma bênção. Deus instituiu o trabalho antes da queda, quando Deus coloca Adão no jardim e diz que ele deve cultivar aquele jardim, ele deve cuidar daquele jardim. Sim, nós somos chamados para o trabalho. E de repente você pergunta, ok, mas e as crianças? E os adolescentes? E aqueles que não trabalham? E aqueles que estão desempregados? O que Deus está condenando aqui, meus queridos irmãos, não é a simples questão da produção, do que você pode produzir, por exemplo, numa empresa. Mas Deus está condenando aqui a ociosidade. Então, criança, adolescente que de repente pode não estar trabalhando, os seus estudos é o seu trabalho. Estude. Honre a Deus através deles. Isso é o seu trabalho. Você que está desempregado, leve a sério o ato de, ou de repente você vai precisar se reciclar, ou de repente você vai precisar procurar um emprego. Esse é o seu trabalho. Leve a sério isso. Porque se nós, irmãos, pegarmos essa questão e tenham certeza, Deus não está colocando dessa forma, aqueles que estão desempregados, eles estão descumprindo este mandamento. Porque a primeira parte do 4º mandamento é trabalho. E de repente não, eu tenho certeza que nós temos pessoas que têm nível de trabalho diferente. Alguns vão trabalhar 9 horas, outros vão trabalhar 12 horas, outros vão trabalhar de uma maneira relativamente, fisicamente mais tranquila. Mas, irmãos, Deus que é sábio administra isso de uma forma sábia, tranquila. O que Deus está condenando aqui é exatamente a ociosidade. Então, dentro daquilo que Deus colocou para você, faça o seu melhor. O que dizemos, por exemplo, das donas de casa? Elas não têm um trabalho com carteira assinada, então elas estão quebrando o 4º mandamento? Porque a pessoa que não trabalha, a pessoa que não se importa com isso, ela está quebrando o 4º mandamento. Mas é claro, as donas de casa vão confirmar aqui que é um trabalho pesadíssimo. Cuidar de um lar, cuidar de filhos, é pesado. E o que é que Deus faz? Deus, Ele simplesmente nos lembra que nós não somos aquilo que nós podemos produzir para Ele. Por isso, pare. E Deus estrutura isso para o nosso deleite, para o nosso bem. Deus não faz isso como alguém mesquinho que de repente olha para nós, olha para mim, atenta para mim, pense em mim. Não, queridos. Deus institui o seu dia para o nosso bem. Porque a estrutura da criação é essa. E o homem funciona bem quando ele tem um dia, onde ele então pode ali descansar. É claro que a essa altura, de repente, você pode estar pensando, e o pastor que folga na segunda? Você acha que eu não pensei sobre isso? Nesse dia, ainda que eu não tenha, de repente, a obrigação pessoal de estar na igreja, diante do Senhor, esse dia, eu devo trabalhar também. Eu posso ler. E para quem não sabe, o pastor geralmente, e eu digo o seminarista também, ele vive com o domingo na cabeça. Ele acaba a mensagem, ele já está pensando as coisas que ele vai ler para preparar a mensagem do próximo domingo. Posso separar um dia, um momento, na segunda-feira para isso. Mas Deus está condenando aqui a ociosidade. Este dia é para nos lembrar que não somos aceitos pelo que produzimos. Bruce Walker, nessa linha, nessa perspectiva, ele diz que o dia de descanso é um momento para celebrar e desfrutar o que foi feito nos 6 dias anteriores. É um lembrete de que Deus não avalia o ser humano com base na capacidade de produzir. Não somos máquinas.
Deus estabeleceu isso ao criar todas as coisas. O dia de descanso é uma bênção para o corpo e para a mente. O dia de descanso é uma bênção para o homem. E há pessoas que, claro, elas não desfrutam como nós, porque o dia do Senhor é significativo para nós por causa de Cristo. Mas a humanidade entende isso. E tem pessoas que muitas vezes não são nem crentes e não trabalham no domingo. Eles tiram aquele dia para a semana. Deus estava estruturando isso lá no Éden. Claro, eles não guardam dia como nós. Eles não descansam como nós. Nós vamos perceber por quê. Este mandamento, ele se aplica também aos animais. É isso que o texto diz. Vale lembrar que o contexto era um contexto rural, um contexto agrícola, onde os animais eles eram utilizados para a subsistência daquele povo, do povo de Israel. Por isso, Deus então cessava o trabalho de todos para que eles pudessem então refletir sobre aquilo que Deus havia feito na sua obra criativa. Deus estabelece o seu dia bondosamente para o deleite do homem. Em segundo lugar, nós percebemos que Deus, Ele estabelece o seu dia para nos lembrarmos da obra redentiva de Cristo. Abra agora em Deuteronômio capítulo 5, nós iremos ler o versículo 12, depois o versículo 15, e nós perceberemos, conforme diz, nós estamos agora pulando 35 anos, onde Moisés, antes de entrar na terra prometida, ele relembra os 10 mandamentos, e ele faz exatamente essa colocação, para que aquelas pessoas entendessem um princípio que estava por trás da guarda do 4º mandamento. Olha o versículo 12, depois eu lerei o versículo 15. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Agora, aqueles irmãos não iriam lembrar do dia do Senhor, o dia estabelecido por Deus, simplesmente daquilo que Deus fez ao criar todas as coisas, mas também daquilo que Deus fez ao libertar o povo do Egito. E nós percebemos, irmãos, que a libertação do povo do Egito prefigura a nossa libertação do império das trevas. Assim como Deus libertou o povo do império das trevas e estava conduzindo para a terra prometida, Deus nos libertou. Assim como o povo libertou do Egito e estava conduzindo para Canaã, Deus nos libertou do império das trevas e está nos conduzindo para a terra prometida, aquela que Cristo prometeu lá em João 14. Eu vou preparar lugar e voltarei para vos buscar. Mas o que é interessante é que Cristo, que é onipresente, no final do capítulo 28 de Mateus, ele diz que estaria conosco. Ele está conosco e estará conosco. É isso que a Escritura nos ensina. Este dia não é somente para nos lembrarmos da obra criativa de Deus, mas também de sua obra redentiva. Perceba, é muito mais do que uma lista de pode e não pode. É simplesmente nos deleitarmos neste dia, porque nós descansamos. E descansamos porque Cristo comprou isso para nós. Você não tem que trabalhar neste dia. Você não deve. Isso é para mostrar para nós que nós não somos aceitos por aquilo que nós podemos fazer. Deus nos aceita pela sua graça. Deus nos aceita pela sua misericórdia. Honestamente, você consegue desfrutar desta dádiva do Senhor em um shopping? No dia do Senhor? Eu estou aqui no cinema, porque hoje tem um filme fantástico, é o único dia que eu tenho para estar com a minha família. Você consegue neste dia se deleitar no Senhor, no sentido de relembrar, eu estou aqui no shopping, porque não estou comemorando, porque o Senhor nos libertou, então eu vim assistir Star Wars. Você não guarda, você sabe. É um dia para meditação, é por isso que os teólogos de Westminster, eles nos ensinaram que é um dia para exercícios piedosos, pessoais, um momento para devocional, um momento para um culto em família. Claro que todos os dias existe para isso, mas especialmente Deus, Ele nos obriga a parar neste dia, porque Deus quer o nosso tempo. Deus é Senhor do nosso tempo. Será que podemos guardar este dia, se lembrar daquilo que Cristo fez, nos deleitar naquilo que Cristo fez? Indo para um evento, por exemplo,
um evento que vai roubar o nosso tempo, um evento que vai nos cansar a ponto de chegarmos aqui no domingo, no culto à noite e estarmos dormindo. É importante nós pensarmos a respeito disso. Mas o dia do Senhor, ele foi estabelecido também como um sinal do pacto entre Deus e o seu povo. Agora eu peço que você abra lá em Êxodo capítulo 31, versículo 12. Nós iremos ler do versículo 12 ao versículo 17. Êxodo 31, do verso 12 ao verso 17. A palavra de Deus nos diz que disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará. Porém, o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. É interessante quando nós paramos para olhar as alianças. Na verdade, Deus estabelece uma única aliança e ele vai então, eu vou parafrasear aqui, ele vai conversar com Abraão, ele conversa com Noé. Nós percebemos que é um sinal. Você há de lembrar que a aliança feita com Noé teve um sinal. Os irmãos lembram que sinal era esse? O arco-íris. Você há de lembrar a aliança que Deus fez com Abraão. E qual era o sinal da aliança com Abraão? A circuncisão. E qual é o sinal da aliança feita com o povo do Senhor? Claro, essas que eu mencionei, elas são feitas com o povo do Senhor. O domingo é o que para nós? O domingo é um sinal de que nós pertencemos ao Deus da aliança. O domingo é um sinal de que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um Deus que regula a nossa vida, que controla a nossa vida. Então, quando alguém perguntar para você, por que você guarda o domingo? Você não deve dizer, não, porque minha igreja estabelece isso aí. Não. Você deve dizer, porque eu sou servo do Senhor Deus. E Ele estabeleceu esse dia para que eu parasse e me lembrasse daquilo que Cristo fez por mim. Mas você já percebeu que nós tratamos o domingo como um peso? E de repente alguém chega para você e fala, olha, tem domingo, vamos domingo? Não, domingo infelizmente não dá. Por quê? Não, porque domingo é dia de ir para a igreja. É um peso. Quando na verdade deveria ser um dia de deleite. Este dia é um sinal para nós de que nós pertencemos ao Deus do universo, ao Senhor que criou todas as coisas e que nos libertou da escravidão. Nós pertencemos a Ele. Mas este dia também, por último, o dia do Senhor é um lembrete do nosso descanso na eternidade. O descanso do dia do Senhor aponta para o descanso que desfrutaremos quando Cristo voltar ou quando formos até Ele por meio da morte. Nós temos aqui um sentido escatológico. E Bruce Walker, mais uma vez, nos ajudando a entender o texto, ele diz que o descanso sabático dá aos santos a esperança segura de que assim como Deus entrou em seu descanso, depois de trabalhar 6 dias, eles também interromperão os seus labores e entrarão em um descanso eterno depois de seus dias passageiros. Neste dia, nós somos lembrados do que Cristo fez por nós. E Cristo, Ele conquistou para nós esse descanso eterno. E o que é que nós fazemos aqui? É um antegozo daquilo que iremos desfrutar por toda a eternidade. O que é a eternidade com Deus? A eternidade com Deus é um domingo que não tem fim. É um dia de descanso que não tem fim. E que desfrutaremos deste dia por toda a eternidade. E como é que eu sei disso? Hebreus. Hebreus capítulo 4 nos ajuda a entender isso. Eu peço que você olhe o versículo 9 até o versículo 11.
Antes do versículo 9, aquilo que eu falei para os irmãos, o autor aos Hebreus, ele está falando em relação ao descanso do dia, o que nós temos falado até aqui. A partir do verso 9 até o verso 11 do capítulo 4 de Hebreus, o autor vai dizer o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aquele descanso, ele está se referindo aqui à eternidade. Ele está se referindo aqui ao céu. Nós, irmãos, descansamos aqui e não é simplesmente para cumprirmos uma vontade isolada de Deus. Não, tudo tem um significado, tudo tem um apontamento. Esse dia de descanso, ele deve ser aproveitado com deleite. Não só para nos lembrarmos do passado, onde Cristo nos libertou, mas também para apontar a nossa mente para o futuro, para aquilo que Cristo ainda irá consumar sobre nós na história. Você descansa hoje, mas o domingo vai acabar e você vai ter que trabalhar amanhã. Você vai ter que se envolver nos labores desta vida, deste mundo, nas preocupações que este mundo traz. Mas eu quero dizer para você que Cristo está voltando e Ele trará consigo este domingo eterno para nós, onde não nos preocuparemos mais com as labutas da segunda, com as aflições da terça, com as incertezas da quarta. Cristo estabelecerá de uma vez por todas o domingo eterno. E hoje nós paramos para nos lembrar disso. Este dia de descanso, aponta para esse descanso eterno. Esforcemo-nos, pois, por entrar neste descanso. Nós temos agora algumas recomendações práticas. Quando nós olhamos o versículo 8, o texto vai dizer que nós devemos nos lembrar. E é interessante, porque de repente há quem possa pensar que eu devo guardar o dia do Senhor quando? No dia do Senhor. Mas o dia do Senhor, ele começa. Você começa a trabalhar em prol deste dia na segunda. O texto, ele traz exatamente essa ideia para nós. Lembra-te do dia de sábado. E quando é que eu me lembro? Quando eu me preparo para ele. Certamente, quando você vai se lembrar, você vai ter um aniversário de casamento, 10 anos de casado. Aí você deve se lembrar, ok? Aí do homem que simplesmente pega, 10 anos de casado é na sexta. Aí até quinta você se comporta com a sua esposa como se nada tivesse acontecido. Você vai matar ela do coração, tenho certeza. Mas como é que você se lembra desse dia? Se preparando para ele, não é assim? Você trabalha em prol desse dia, você planeja esse dia. Você estrutura esse dia. Você organiza a sua agenda em prol desse dia especial, esse dia de celebração. Quando nós lembramos do dia do Senhor, quando nós conduzimos as nossas vidas a partir da segunda-feira, de maneira que no dia do Senhor, no domingo, nós possamos desfrutar, nós possamos nos deleitar. O dia de domingo não é um dia para você estudar para a prova da segunda. O dia de domingo não é um dia para você estruturar aquilo que você vai fazer na segunda. Deus nos deu 6 dias para isso. Deus nos garante, faça aquilo que você deve fazer de maneira diligente nos 6 dias. Que o 7º dia eu garanto. Eu garanto. E aí, irmãos, o domingo serve para nós como o reverendo Emílio Garófalo certa vez falou, serve para nós como um parâmetro. Se tudo aquilo que você tem feito nos 6 dias de maneira diligente, tem, de certa forma, sobrado e você de repente pensa, o jeito é eu fazer no domingo, é claro que você não deve fazer, mas aí isso pode ser um sinal de que tem coisas demais que você está fazendo. E de repente é um sinal de que você deve abrir mão de algumas coisas. De repente, 1 hora a menos na internet. Quando a gente para refletir, fala sério, é por isso que a gente está falando de princípios aqui. Você arranja tempo para fazer aquilo que você acha importante? Ou não arranja? Arranja.
Seleção brasileira, para quem gosta de futebol, tem gente que não vai estar nem aí, mas vai jogar aqui no Vila. E vai ser quarta-feira à noite. De repente você chega, pastor, vamos marcar a reunião de doutrina para quinta. Mas você não aparece, mas você arranja uma hora para ir lá. A gente arranja um tempo para aquilo que é importante para nós. Planeje a sua semana, para que no dia do Senhor você desfrute deste dia sem preocupações. Planeje a refeição deste dia. De repente, você vai ter que se juntar com outra família. De repente, você vai ter que fazer um almoço mais simples nesse dia. Irmãos, o dia do Senhor deve ser guardado por nós perpetuamente. Não tem férias, não tem um dia... mas é 30 anos do aniversário tal, mas é 70 anos de casado dos meus avós, dos meus pais. Claro, não estou dizendo que a gente não pode se alegrar nesse dia, num almoço em família. Mas não deixe de trabalhar para Deus, de vir para a igreja, porque você tem que passar o dia inteiro trabalhando em prol deste evento. E aí à noite você está esgotado e não vem para a igreja. Você está profanando esse dia. E é interessante que a nossa tendência é dizer assim, não, mas Deus entende, né, pastor? Eu vou matar alguém, Deus entende, né? Eu estou quebrando o sexto mandamento, está lá. Mas você já percebeu que quando se trata do domingo, a gente negocia logo? Qualquer coisa, a gente traz para o domingo. É o mandamento do Senhor, e Deus deve ser honrado nele. Planeje, lembre-se do dia do Senhor, prepare-se espiritualmente, prepare-se. Quando você olha Êxodo capítulo 19, do versículo 10 ao versículo 11, você vê Deus orientando Moisés para que preparasse o povo, para que ouvisse a sua voz, a sua poderosa voz. Deus não deixou de falar com o seu povo. Prepare-se. Quando você vem no domingo aqui, você vem se encontrar com Deus Todo-Poderoso. Se prepare para esse encontro. Quando você vai se encontrar com um chefe de uma empresa, você não se prepara? Você toma banho, você faz a barba, você veste a sua melhor roupa, você se prepara para esse encontro. Não é legalismo, meu querido. Você está aqui num encontro com Deus e é o Senhor Deus do universo que está falando. Se prepare para este encontro, prepare o seu coração. Tenha um tempo de oração, tenha um tempo de reflexão com a sua família, prepare a sua casa. Prepare-se espiritualmente. Os nossos irmãos de Westminster, na pergunta 160 do Catecismo Maior, eles dizem assim: que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração. Que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem. Que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito com a palavra de Deus. Que meditem nela e conversem a respeito uns com os outros. Que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Agora, eu te pergunto, eu particularmente não consigo. Eu passo o dia inteiro. Acordo 7 horas da manhã, vou tomar meu café, vou me preparar, e aí eu estou direto. E eu creio que ir na casa de irmãos, e entenda, irmãos, eu não sei de história nenhuma aqui, eu estou falando diante do Senhor. Mas aí eu saio de 5 horas da tarde. Estou dando um exemplo, já aconteceu isso comigo. Quando eu chegar aqui, eu vou estar morto, eu não vou conseguir me concentrar. Porque eu não sou um super-homem. Então, se preparar para este momento sublime que nós falamos aqui, que o presbítero colocou, olha, agora Deus vai falar. E aí, de repente, você está com sono, você está caindo e você não consegue se concentrar. Por quê? Porque você não se preparou para esse momento. E por que você não se preparou para esse momento? Porque, de repente, você não considerou a importância dele. Porque eu me preparo para outras coisas. Por que eu não me preparo para o dia do Senhor, para o encontro com o Senhor? Há uma promessa aqui. Nós estamos caminhando para o fim. Isaías 58, versículo 13 e 14 diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o dia de sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra,
e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Nós iremos nos deleitar no Senhor, nós iremos desfrutar de um relacionamento cada vez mais íntimo com o nosso Deus. Por isso, queridos, é pobre quando nós reduzimos a observância do dia do Senhor a uma lista de pode e não pode, e nos esquecemos do princípio, daquilo que está por trás do dia do Senhor, a libertação providenciada em Cristo, o apontamento do descanso eterno, a bondade de Deus cuidando da sua criação, especialmente dos seus eleitos. É claro, não conseguiremos cumprir este dia de maneira perfeita. Não é por isso que você vai simplesmente cruzar os braços e dizer, não, então não vou guardar esse dia porque ninguém cumpre. Não, Deus nos chama à obediência. Se vocês me amam, vocês devem guardar os meus mandamentos. Mas é óbvio que quando nós olhamos este mandamento, assim como os outros, nós encontramos falhas em nós. E deixamos de nos deleitar neste dia, porque estamos tão preocupados com um dia em si, que nos esquecemos dos princípios por trás deste dia. Você é incapaz de cumprir perfeitamente o dia do Senhor. Mas eu quero dizer uma boa nova para você. Cristo cumpriu. Cristo trabalhou para que você descansasse no dia eterno, no dia do Senhor, no dia que Ele voltará para se encontrar conosco. Cristo executou a obra perfeita que você não pode executar. E Cristo, Ele trabalhou perfeitamente, Ele se doou perfeitamente, e Ele atribuiu a vitória dEle a você. É por isso que a Escritura diz que nós somos mais que vencedores. É por isso que a Escritura, ela promete vida para nós. Nós podemos ter esperança, nós podemos crer no amanhã. Não porque nós somos cumpridores perfeitos da lei do Senhor, porque ninguém é. Mas porque Cristo cumpriu perfeitamente este dia, e mais do que cumprir perfeitamente este dia, Ele trabalhou no nosso lugar, para que nós pudéssemos agora descansar na sua obra. Ah, meus queridos, se você simplesmente olha para o dia do Senhor, sem olhar este dia pelas lentes de Cristo, você vai incorrer no legalismo e em frustração, e você vai magoar pessoas, porque você vai se achar superior, porque você vai achar que você guarda e outros não. É Cristo que torna este dia significativo, é Cristo que nos faz deleitar neste dia. Da mesma forma que os crentes no Antigo Testamento, eles olhavam para Cristo por meio das figuras, da lei cerimonial, eles olhavam para o futuro, os profetas prometiam Cristo, eles olhavam para frente. Nós agora olhamos para trás e vemos tudo consumado. Mas tanto lá no Antigo Testamento como hoje, Cristo é a razão do dia do Senhor. Tire Cristo como fundamento do dia do Senhor, e o que vai sobrar de nós são pessoas desgraçadas, que vivem para se promover como se nós fôssemos cumpridores deste dia de maneira perfeita. Não somos. É Cristo quem faz isso e nos habilita, então, a cumprirmos este dia. Ah, meus queridos, eu creio que se nós amarmos o Senhor acima de todas as coisas, eu creio que nós não sentiremos falta de muitas coisas que nós abraçamos no domingo. Se nós nos deleitarmos no Senhor neste dia, eu creio que muitas coisas que nós de repente pensamos em ter dificuldade de abrir mão, elas não serão peso para nós. Se nós nos deleitarmos no Senhor, se nós nos satisfazermos em Deus, tudo mais será secundário. É por isso que 1 João capítulo 5 vai dizer que aqueles que amam a Deus não consideram os mandamentos do Senhor penosos. Mas para aqueles que não amam ao Senhor, o dia do Senhor é um peso. Abrir mão de muitas coisas é um peso. Mas Cristo, Ele possibilita isso para mim e para você. Você que está aqui e de repente não conhece o Deus do domingo, eu quero dizer para você que Ele é um Deus perfeito, que veio
para libertar o homem de si mesmo. Veio para libertar o homem da ira de Deus. Veio para cumprir os mandamentos que você não pode cumprir. E se você crer na obra dele, você poderá dizer: eu terei perspectiva, eu tenho a perspectiva da eternidade. Eu creio, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas para aqueles que não fundamentam a sua fé, as suas práticas em Cristo, o que resta é o temor, o que resta é a frustração. É Cristo quem nos habilita, é Cristo quem intercede por nós. Por mais que você seja zeloso, a sua obra diante de Deus é insuficiente. Por mais que você seja zeloso, por mais que você tenha adotado práticas ultimamente, eu quero dizer para você, isso é insuficiente diante da justiça que Deus requer de você. Mas Cristo cumpriu perfeitamente em nosso lugar. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a guardarmos este dia, a considerarmos neste dia aquilo que Cristo fez por nós e aquilo que ainda virá, um descanso eterno. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pela Tua santa palavra e te louvamos pela obra perfeita de Cristo. Te louvamos porque sabemos que somos incapazes de obedecermos perfeitamente a Tua lei. O nosso coração é tão traiçoeiro, Senhor, que até no nosso zelo tendemos a nos encantar com a nossa obediência e nos envaidecemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Te louvamos, porque quando nós olhamos para a nossa incapacidade diante da Tua lei, o que nos resta é desespero. Mas quando nós olhamos para a nossa incapacidade diante da Tua lei e ao mesmo tempo olhamos para Cristo, o que nos resta é Te louvar, é Te agradecer, é Te bendizer, porque se não fosse por Ele, estaríamos perdidos eternamente. Louvado seja o Teu nome. Pedimos ao Senhor, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, pela instrumentalidade da Tua palavra, que possamos perceber aquilo que precisamos abrir mão, para que cada vez mais possamos observar o dia que o Senhor instituiu para nós, para o nosso deleite, para o nosso descanso, para o nosso bem. Que possamos, ó Deus, ansiar pelo domingo, que possamos neste dia parar, mais do que parar fisicamente, que possamos voltar os nossos corações inteiramente para o Senhor. No nome de Jesus. Amém.